Olá, eu sou Giovana Cunha e começa agora o Destaques TST, o programa que deixa você atualizado sobre as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, mesmo depois de apresentar 13 recursos na Justiça do Trabalho, um ex-funcionário do Banco Regional de Brasília não conseguiu ser reintegrado ao emprego e nem receber indenização. Para o TST, o trabalhador não conseguiu comprovar que era absolutamente incapaz quando pediu a demissão. Na tentativa de reduzir o quadro de pessoal, algumas empresas adotam o chamado plano de demissão voluntária. Quem adere recebe uma série de vantagens. Um ex-funcionário do BRB, Banco de Brasília, procurou a Justiça depois de 7 anos para anular o acordo. O trabalhador disse que sofria de depressão grave e que estava absolutamente incapaz quando aderiu ao plano de demissão voluntária do banco. Ele pediu que fosse reintegrado ao emprego e que recebesse 7 milhões de reais em verbas trabalhistas e indenização por danos morais. Todas as decisões da Justiça do Trabalho negaram o pedido do bancário, mas mesmo assim ele recorreu 13 vezes. 8 delas só ao TST. O último recurso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais e, por unanimidade, foi mantido o entendimento de que o funcionário não deve ser reintegrado ao emprego e nem indenizado. Para a relatora do processo, juíza convocada Maria Doralice Novaes, o bancário não conseguiu comprovar que estava absolutamente incapaz quando optou pelo plano de demissão voluntária da empresa. Não há como acolher a pretensão, a decisão rescindida não se baseou apenas nesses documentos e laudos, várias provas testemunhais e outras documentais para chegar à conclusão de que o reclamante estava com a sua saúde mental preservada, de forma que, pedindo todas as vênias ao ilustre advogado, eu ouso manter meu voto. Agora, acompanhe o julgamento do caso. Relatora desembargadora Maria Doralice Novaes, processo RO 19.300-32 de 2009, em que são partes José Eustáquio Costa e BRB Banco de Brasília S.A. Relatora. Pois não, senhora presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória. A ação rescisória foi movida pelo empregado, que vem calcada em prova falsa e erro de fato. A decisão rescindenda afastou a tese de incapacidade absoluta do empregado para a prática de atos da vida civil e pronunciou a prescrição. E o fez pelo fato de a ação principal ter sido ajuizada 7 anos após a rescisão contratual. Sustenta o reclamante na presente ação, senhora presidente e senhores ministros, que os atestados médicos, os laudos e os relatórios médicos que foram juntados aos autos principais, estariam viciados, eis que seriam ideologicamente falsos. A ação rescisória foi julgada improcedente na origem, ao fundamento de que a decisão rescindenda não se baseou apenas nos atestados, laudos ou relatórios médicos, que também teria analisado e considerado igualmente a prova oral, bem assim o fato de o empregado ter participado de uma audiência crime como querelante, de modo que, mesmo considerando os documentos citados pela parte, remanescem elementos de provas a respaldar a decisão rescindenda. Estou propondo, senhora presidente, manter julgado, entendo, tal como a origem, que efetivamente não é o caso de prova falsa a permitir o corte rescisório. Nego, portanto, provimento ao recurso é como voto. Escrito, doutor Matheus Bandeira Coelho, pelo recorrente. Tem procuração? Requeiro a juntada do subestabelecimento, senhora presidente, e a palavra. Eu defiro ambos os requerimentos, lhe concedo a palavra pelo prazo regimental de até 10 minutos. Senhora presidente, senhora excelentíssima relatora, colega da turma, como bem relatado pela relatora, a questão aqui é uma ação rescisória em que se busca rescindir um acórdão da 2ª turma do Tribunal da 10ª Região, que aplicou a prescrição, a prescrição bienal, para o caso concreto na reclamação trabalhista proposta. O reclamante supostamente teria sido desligado da empresa ré em 98, aderindo a um plano de demissão voluntária, e a ação apenas, a reclamação trabalhista, que requeria sua reintegração, foi proposta apenas em 2005, ou seja, 7 anos após o suposto ato de
de adesão ao programa de demissão voluntária. O que acontece, Excelência, é que não há nos autos, nem na ação originária, na reclamação trabalhista originária, e nem na juntada de documentos na ação rescisória, o termo de adesão do plano de demissão voluntária, ele não encontra-se assinado pelo reclamante, ou seja, além do reclamante ter estado sob a égide da incapacidade, inclusive ele estava de licença médica, com atestado médico nos autos de folhas 78 do processo, ele encontrava-se de licença médica por 30 dias, do dia 13 de abril de 98 ao dia 14 de maio, e a suposta adesão ao plano de demissão voluntária é datada de 11 de maio de 98. Ou seja, não teria como o autor, o reclamante à época, ter aderido a esse plano de demissão voluntária, tendo em vista que o mesmo encontrava-se de licença saúde. A própria cartilha do banco de demissão, que encontra-se nos autos também, ela prevê as situações em que o empregado não pode aderir ao plano de demissão voluntária. E uma dessas condições para o impedimento é a licença saúde. Portanto, é aí que se fundamenta a ação rescisória, que houve erro de fato no acórdão que se busca rescindir, porque não houve, de fato, assinatura por parte do reclamante no termo de adesão. Como o acórdão rescindendo se utilizou dessa premissa para formar sua convicção, é quem entende o autor da ação que tal acórdão deverá ser rescindido por erro de fato. No que se refere à prova falsa, senhora relatora, o atestado médico, não só que foi inclusive considerado pelo acórdão rescindendo, que considerou a hipótese dos atestados médicos ter sido falsificados, o reclamante, o autor, informa que jamais foi atendido pelo médico que gerou o documento, inclusive o próprio relatório médico juntado pelo reclamante informa que o mesmo esteve sob incapacidade de 97 a 2005, ou seja, não podendo exercer plenamente as atividades, né, da vida civil, os atos da vida civil, e essa audiência que o acórdão rescindendo se baseou foi realizada um dia antes do início do tratamento do reclamante, que após 7 anos de tratamento se conseguiu retornar à sua plena capacidade. Por isso, que não há como se utilizar dessa prova para estabelecer o acórdão que ora se busca rescindir. Tendo em vista essas considerações, Excelência, é que o autor pede, com a vênia da relatora, que seja julgada procedente a ação rescisória. Era o que tinha a dizer, Excelência. Relatora. Pois não, senhora presidente. A primeira motivo de rescisão, senhora presidente, erro de fato, gostaria de deixar registrado que o acórdão rescindendo especifica claramente, aspas, o documento acima, a que ele se refere, comprova que o reclamante, no dia 26 de 11 de 97, estava litigando pessoalmente em juízo com a saúde preservada. Logo abaixo também relata, o documento de folhas 2, 3, 4 confirma que, em 27 de 4 de 98, o reclamante recebeu a alta do INSS, que determinou seu retorno ao trabalho, estando apto para exercer o cargo de escriturário gerente de atendimento. Foi com esses fundamentos que o regional entendeu que, no dia em que houve a adesão do trabalhador ao plano de demissão voluntário, 11 de 5 de 98, ele estava com a sua capacidade mental preservada. De forma, senhora presidente,
de que houve controvérsia na lide principal em torno da capacidade civil do empregado para aderir ao plano de demissão voluntária e o regional considerou a tese de ambas as partes, as provas, os documentos do processo matriz e concluiu pela ocorrência da prescrição do direito de ação. Entendo aqui, senhor presidente, que tem incidência a regra contida na súmula 410 do TST, de forma que mantenho o meu voto a respeito da questão do erro de fato. Com relação à prova falsa, senhora presidente, também da mesma forma, não há como acolher a pretensão, a decisão rescindida não se baseou apenas nesses documentos e laudos, considerou também várias provas testemunhais e outras documentais para chegar à conclusão de que o reclamante estava com a sua saúde mental preservada. De forma que, pedindo todas as vênias ao ilustre advogado, eu ouso manter meu voto, senhora presidente. Consulto os ministros. Há divergência ou pedido de esclarecimentos? Presidente, não há divergência nenhuma, eu só ressalto interessante a questão, né? E o fato aqui de ter havido laudos que, em princípio, poderiam parecer contraditórios entre si, né? Como revelo aqui a descrição de cada um dos laudos que foram apresentados, na verdade, isso acontece dessa forma mesmo. Eu comentava com o ministro Luiz Felipe aqui, que vim de um evento lá na 3ª região, em que psicólogos e psiquiatras, inclusive de fora do Brasil, alertavam exatamente para a dificuldade que é a apreciação da questão da doença mental no âmbito do direito do trabalho, porque não há uma linha, um corte específico para se dizer onde está ou não a capacidade ou a incapacidade do reclamante com relação aos atos da vida civil, a não ser que seja uma doença totalmente visível, né? Que não foi aqui no caso. O caso se tratava de um processo depressivo que poderia ter levado a uma situação ou outra. E aprendi lá na 3ª região que, na verdade, a depressão é apenas um sintoma, senhora presidente, e não uma doença. Então, nesse caso, eu estou inteiramente louvando aqui o acórdão não só da 10ª região, como da ministra Maria Doralice Novaes, da desembargadora Doralice. Eu achei muito interessante o caso concreto, né? Mas estou acompanhando sua excelência. A dificuldade é por se tratar de ação rescisória, né? Exatamente. Decisão unânime nos termos propostos pela ministra relatora. E veja no próximo bloco, SDI 1 discute a necessidade de apresentação da certidão de intimação pessoal da União. Você vai entender daqui a pouco. Até já.